coloca na rede social, a velocidade com que isso se espalha é muito rápida. Há que se ter cuidado porque a linha é tênue, né, professor Sidney? Sem dúvida, e essa linha tênue, eu poderia pegar questões, concordando também com o professor Daniel, é a questão da seletividade. Como eu vou poder entender essa seletividade? Eu acho que existe um parâmetro, tá? Não sei se é o parâmetro ideal, mas eu vou dizer um parâmetro talvez básico. Vamos dar um exemplo nacional que fica mais fácil de ilustrar. Todos devem conhecer que é a figura pública, a Joyce Hassman, uma jornalista famosa da revista Veja, que na época foi despedida, segundo ela colocou em público, em função da discordância do ponto de vista que ela tinha em relação à presidência da República, diferente da postura, com a postura que a Veja tinha. E aí ela criou um canal recentíssimo, quando estava abrindo o processo de impeachment. E o canal, digamos, dela de YouTube, dentro dessa rede social, ele praticamente cresceu com o número de inscritos, agora deve estar com quase 1 milhão de inscritos, e as visualizações dela, no mínimo, são 100 mil, 200 mil nesse sentido. A próprio canal da Veja de YouTube, no caso, não consegue ter tanta, digamos assim, número de inscritos e audiência, né? Como a própria, digamos, canal dela. E ela, o que ela se coloca? Ela escreveu um livro sobre o juiz Sérgio Moro, colocando a biografia dele, etc. Então, claro, colocando o ponto de vista dela, que é de muitos brasileiros, mas não de todos, né? Cada um tem opinião diferente. Mas colocando ele como defensor digamos, da democracia, defensor, digamos, dos direitos dos cidadãos fundamentais nessa parte. E com isso, praticamente, ela divulgou o próprio livro dele lá. Então, da mesma forma que tem, a gente teria que verificar qual é a biografia de quem está colocando, como acontece no site da internet. Se a biografia de um jornalista nesse sentido aqui, tá? De um cientista político, entendeu? Tentar filtrar a partir, digamos, das pessoas que têm uma competência técnica da sua área de formação para verificar essa informação procede ou não procede. Sim, então, isso se a fonte é credenciada ou não. Sim, justamente, então. E, claro, a pessoa tem sua própria concepção política, mas pelo menos ela sabe, ó, isso é uma percepção, digamos, baseada cientificamente, foi colocada, foi trabalhada ali nesse sentido. É uma forma de fazer essa seletividade. Essa discussão está interessante, a gente vai ter que retomá-la, mas antes eu gostaria de acionar a equipe da Rádio Transamérica de Balneário Camboriú, que está conosco também nessa cobertura e tem informações sobre o pleito em Balneário. Muito bem, aqui em Balneário Camboriú as eleições estão transcorrendo de forma normal. Os candidatos a prefeito, 3 votaram pela manhã, o 4º vota à tarde. As urnas, nenhuma apresentaram problemas e apenas uma prisão por compra de voto. A polícia informou que Jorge Carchel, que é um candidato a vereador da cidade, foi flagrado oferecendo certa quantia de dinheiro a uma pessoa, o que caracterizou compra de votos. Ele foi encaminhado ao Fórum da cidade, onde foi montado uma sala de situação da Justiça Eleitoral e deve passar todo o dia recolhido ao fórum. Repórter Carlos Magarin, da Rádio Transamérica de Balneário Camboriú, eleições 2016. As informações do repórter Carlos, falando da Rádio Transamérica de Balneário Camboriú, atualizando as informações sobre esse domingo de eleições. Carlos, trazia aí uma informação que a gente já deu em outros boletins. Compra de voto e boca de urna tem sido uma das principais práticas nas eleições desse ano. Ainda precisa se mudar alguma coisa de substancial no que diz respeito à legislação para a gente poder coibir um pouco esse tipo de prática. Mas me parece que a gente já está num caminho pelo que a gente vinha conversando nos bastidores, né, professor? Sim, de fato, isso ainda é cultural, né? Infelizmente, a compra de votos vem daquela relação do amigo, do próximo. São comportamentos que são muito repetidos. Em algumas cidades, a gente sabe que é cultural, tem um candidato que ele vai sempre fazer isso. Mas isso é um processo de mudança. Isso, aos poucos, da mesma forma como a gente tem visto hoje, vereadores que já vão postar sua candidatura se colocando como eu vou abrir mão do meu salário ou coisas do tipo. A gente já tem também novos modelos de vereadores surgindo. A gente ainda tem as velhas práticas e essa da compra de votos é uma delas. Na verdade, isso quem incentiva muito isso ainda é o eleitor que aceita também, né? Tem eleitor que praticamente espera que isso aconteça, né? E de fato, é preciso se denunciar isso, é preciso se colocar. Eu acho assim, compra de voto é um fenômeno essencialmente nocivo à nossa política, porque é a política do poder econômico exclusivo, né? Então, por isso que até mudar as formas de financiamento, de tirar um pouco desse poder econômico dos candidatos, é relativamente interessante. Que vai ajudar nesse sentido, inclusive. Que vai ajudar em fenômenos como esse, né? Ele chega na eleição. Mas hoje, lendo as notícias pelo Brasil inteiro, infelizmente, a gente ainda tem vários casos de candidatos que foram pegos fazendo compra de votos, o que é lamentável.
Professor Sidney. E realmente isso é um fato que não é só de agora, dessa eleição. Historicamente, ela procede desde a época da nossa início da República, a partir da Constituição de 1891, que foi a segunda Constituição brasileira e a primeira republicana. Nós já tínhamos essa estrutura, ou seja, aqueles antigos barões que pertenciam à estrutura do Império de Dom Pedro II, eles se tornaram latifundiários e foram chamados depois de coronéis, não porque eram do Exército, mas porque tinham o título antigo de barões e foram chamados como se fosse coronéis do café, né, do gado, etc. Então, cada um deles tinha, vamos dizer, a expressão que é até usada hoje, rural eleitoral, né? Então, esse tipo de coisa já se condicionou desde aquela época da origem da história da boca de urna. Por isso não é tão fácil de mudar, porque é uma coisa cultural. É uma cultura de política que impera muito no Brasil. Por isso, essa legislação e o fato agora do repórter, né, ter citado na Rádio Transamérica agora em Balneário Camboriú, né? Exatamente. Que foi preso um vereador fulano de tal, porque estava de alguma forma fazendo isso. Isso não tinha em eleições anteriores. Agora, ter essa possibilidade de ser preso, ter uma sala especial, realmente para a pessoa fazer isso e ter, de repente, até uma punição depois específica, cabe, digamos assim, indica, melhor dizendo, uma mudança nesse aspecto. E eu queria também ressaltar um aspecto que é dentro de uma visão interdisciplinar, trazendo de outras áreas de conhecimento, ligando um pouco com a educação, que eu creio que é necessário para mudar essa cultura política da boca de urna. Eu vou dar o exemplo da Finlândia. A Finlândia é um país interessante porque eles têm uma questão de prática lá em relação ao seu poder, não só legislativo, como em geral, que a pessoa ela não recebe remuneração específica para poder trabalhar cargos legislativos ou cargos, digamos, de executivos. Ela recebe um prolabore específico de manutenção básica e tem um outro trabalho fora nesse ponto. Né? E para se manter. E ela praticamente consegue, digamos assim, fazer uma política aplicada realmente sem ter que se corromper. Porque ela está ali dedicada, porque as pessoas que se inscrevem para aquilo não é que ganhar uma renda extra ou ficar rico com isso, mas porque estão dedicadas. E aí eu me pergunto assim, mas de onde, professor Sidney, vem esse fruto? Como é que eles conseguiram isso? Foi do dia para a noite? Não. É que a Finlândia investiu num tipo de processo educacional diferenciado. Como é que eu vou explicar de forma resumida? No processo diferencial deles, na maior parte dos países, a gente avalia o aluno por provas, seja uma prova oral, seja uma prova prática ou uma prova escrita, manuscrita ou discursiva ou de ABCDE. Eles avaliam a pessoa pela questão do seu talento. Então, o que eles fazem? Eles envolvem o interesse da pessoa estimulando situações práticas, onde cada aluno é verificado que ele vai desenvolver o potencial, por exemplo, para os esportes, ou para as artes, ou para as ciências exatas, humanas. Aquilo que ele tem mais habilidade. Justamente. E eles vão trabalhando o desenvolvimento desse aluno específico nessas áreas específicas. Dão uma formação básica que é necessária, mas na hora de fazer as provas, eles vão fazer as provas dentro daquelas áreas de conhecimento que já é diagnosticado por psicólogos e também por psicopedagogos desde criança. Então, eles são educados por áreas de interesse e são fazendo provas específicas por áreas de interesse. A prova pode ser tanto uma questão específica dele conseguir reproduzir, criar aquilo que ele aprendeu, entende? Ou então tentar relatar aquilo que aprendeu para depois criar. Então, eles trabalham muito mais no processo criativo do que no processo da reprodução do conhecimento. E agora a gente entende por que eles conseguem ter aquela consciência de uma pessoa que se candidata à Câmara dos Vereadores lá ou outro cargo eletivo e ter a conscientização que está fazendo um ato de cidadania. Porque eles são, aqueles que foram para lá é porque têm competência para estar no Poder Legislativo ou em qualquer outro cargo eletivo. Não porque se beneficiaram de qualquer processo parecido justamente com boca de urna ou compra de votos. Isso. Então, o que pensaríamos no Brasil não é só uma reforma política ou só eleitoral, mas uma verdadeira reforma educacional. Nós já tivemos grandes educadores no Brasil que pensaram sobre isso, o Darcy Ribeiro, o próprio Gadotti, Márcio Gadotti, entre outros. Mas o mais importante é a gente tentasse implementar um pouco uma proposta educacional que pudesse criar um novo tipo de sistema. O governo federal agora está fazendo uma reforma, ou tentando uma reforma no ensino médio de segundo grau, mas não está pensando numa questão de base. Está querendo apenas fazer compactar disciplinas, colocar em optativas ou obrigatórias, mas não pensou trabalhar uma melhor remuneração dos professores e uma capacitação maior para eles e uma forma de reavaliar o que é avaliação. Se vão só fazer por provas, vão pensar outra forma de desenvolver os nossos alunos. Mexer na base para que a gente possa ter uma estrutura bem mais concreta. Justamente. Né? Falando ainda sobre a questão de boca de urna, temos informação, inclusive, de uma rádio de Blumenau, parceira na nossa transmissão, que fala justamente sobre essa prática. Vamos acompanhar. A Polícia Militar acaba de confirmar a prisão de 3 cabos eleitorais, agora à tarde, perto da Escola Adolfo Konder. 3 cabos eleitorais que estavam fazendo campanha para um vereador do Democratas foram flagrados fazendo boca de urna. Santinhos foram encontrados com os 3 que estão neste momento no fórum
prestando depoimento. Então, portanto, aí a primeira ocorrência de destaque, a prisão de 3 cabos eleitorais de um candidato a vereador aqui da nossa cidade. Fora essa prisão desse trio, não tivemos outras ocorrências de destaque. A gente volta a qualquer momento, em especial aqui de Blumenau, Vale do Itajaí, repórter Charles Espig, eleições 2016. Obrigado, Charles, por mais essa informação. O pessoal da Rádio Clube de Blumenau nos auxiliando nesse processo de cobertura nesse domingo. A gente ainda vai voltar bastante a esse assunto, porque essa parece estar sendo uma prática recorrente no dia de hoje, infelizmente. Mas vou pedir aos nossos entrevistados um tempinho, e a você aí de casa também, para a gente tomar uma água rapidamente e voltar com a nossa cobertura de eleições. Aqui na TVL, eleições 2016.